Boa noite a todos. Vamos dar sequência então ao estudo do nosso livro, Mereça Ser Feliz. Lembrando sempre que é um estudo organizado no plano espiritual pela equipe do Dr. Eurípides Barçanufo e que vem, vamos dizer assim, cheio de lições importantes para nós que estamos aqui transitando no planeta, envolvidos por essa atmosfera que em alguns momentos se torna bastante asfixiante, difícil, complicada, com toda a sorte de dificuldades e desafios que a vida nos oferece. E antes de darmos sequência para encerrarmos o capítulo 4, tem uma história que eu julgo bastante interessante e que é importante que nós possamos relembrá-la para direcionar os estudos da noite, que é aquela história da borboleta, em que o pai, tem várias formas de contar a história, mas aqui eu me lembro que o pai estava caminhando com o filho, numa área externa, num parque, num local em contato com a natureza, e em determinado momento eles se deparam com o casulo de uma lagarta, em que essa lagarta estava procurando romper o casulo para se libertar e aí, enquanto borboleta, poder alçar voos com liberdade. E o menino, no intuito de auxiliar a lagarta borboleta ou borboleta lagarta, para que pudesse sair do seu casulo, auxilia fazendo a quebra do casulo. Então ele quebra o casulo. E qual não é a surpresa em que aquele ser ainda em metamorfose, já com alguns princípios de asa, cai ao chão, começa a se debater e morre. Então o pai vem com a lição, e que serve para todos nós, indicando que a lagarta, ou princípio de borboleta, precisava justamente da resistência do casulo para fortalecer as asas. E que a borboleta só poderia romper o casulo quando as asas estivessem fortes, que aí estaria indicando que ela poderia alçar os voos, não antes. Porque se o casulo, por qualquer motivo, e nesse caso um acidente ou uma ajuda, que na verdade não é ajuda, o casulo se rompesse antes do tempo, as asas não estariam suficientemente fortalecidas para que a borboleta pudesse voar. Então ela ficou presa ao chão e veio a morrer. Então na nossa vida também, na existência, a vida é perfeita e ela nos traz alguns casulos, algumas situações difíceis, onde nós nos sentimos enclausurados mesmo, reféns, no escuro, sozinhos, diante de dificuldades que parecem que não rompem, que não acabam, que se estendem, tipo uma pandemia, que vai ao longo do tempo aí exigindo das nossas forças. E isso está propriamente colocado, porque Deus é justo, inteligente, infinitamente inteligente, sábio, e todas as situações vêm para a humanidade ou para cada um de nós no sentido de que nós fortaleçamos as nossas asas. E nós sabemos bem quais são, segundo Emmanuel, as asas da evolução são o amor e a sabedoria. Então nós aprimoramos as questões intelectuais da nossa inteligência, na razão, até termos sabedoria suficiente para nos conduzir pela vida. E também vamos aprimorando o sentimento, nas questões das emoções, sensações e sentimentos do coração, até evoluirmos para o amor, que é o ponto máximo do sentimento no nosso plano evolutivo. Então, uma vez que nós, ao nos deparar com casulos ou com situações difíceis, nos empenhamos de fato e sinceramente em romper essas dificuldades, atravessando-as ao longo do tempo, nós vamos fortalecendo as nossas asas. E quando é que o casulo, quando é que o problema, quando é que a situação, quando é que a doença cessa? Quando nós nos tornamos aptos
a vivermos de forma melhor, superando esses desafios. Enquanto não superamos, o casulo permanece. E não é de bom alvitre, nem nada inteligente nós desistirmos. Porque desistir de forçar o casulo significa não exercitar as asas. E pedir que o problema seja retirado significa abrir o casulo. Em nenhuma situação as asas serão fortalecidas, nem pela retirada do desafio ou problema, e nem pela desistência em enfrentá-lo. Então, quando nós estamos estudando a questão da merecimento em relação à felicidade, que é algo que buscamos, devemos entender que a vida vai nos colocando alguns casulos ao longo do tempo para que nós possamos superá-los e aí adquirir habilidades e competências, virtudes, valores que vão nos facilitar a conquista da felicidade. Senão não seremos felizes, como não seremos borboleta e como não teremos asas fortalecidas. Então a vida não apenas é justa, mas é extremamente sábia, e o Criador, nosso Pai, favorece a humanidade quando a constrange a vencer desafios. Quando nos coloca lições mais difíceis e mais complexas, à medida que nós, estrutura humana, vamos avançando. Então, se hoje podemos dizer que somos uma humanidade mais civilizada, menos bárbara, menos violenta, será? Se hoje somos uma humanidade mais crescida em inteligência, precisamos agora crescer também em moral. Se temos os mecanismos da inteligência, vide as ciências, bastante aprimorada na nossa civilização, no nosso planeta, não ocorre o mesmo com as questões morais. Nós somos uma humanidade inteligente, muito rica, com avanços tecnológicos extraordinários, mas que ainda tem conceitos ou comportamentos, condutas da Idade da Pedra, podíamos dizer assim. Talvez não exagerando tanto, né? Mas da Idade Média, do século XVIII, onde nós vemos ainda que a humanidade não consegue alimentar a todos. Tem pessoas que morrem de fome, inclusive crianças. A criança que todo mundo gosta, que todo mundo entende que precisa ser incluída e nunca marginalizada ou abandonada, mas nós temos ainda uma complicação relacionada a esta fome. E nós sabemos que a fome física é uma consequência de uma fome moral, de uma incapacidade humana de vivenciar o amor na sua extensão e na sua profundidade. Então a humanidade também tem violência. O homem ainda agride o homem. Um ser humano ataca outro ser humano na sua integridade física, na sua integridade moral, psicológica, junto ao desrespeito, à indiferença e a tudo aquilo que nós observamos no planeta. Mesmo a pandemia, que deveria unir todas as pessoas, e de fato tem unido. São muitas as organizações, muitos os governos, muitas as instituições, pessoas físicas, empreendedores, que entenderam a necessidade dessa união frente ao enfrentamento da pandemia e estão unindo forças e esforços no sentido de buscar auxiliar os mais vulneráveis. Mas ao mesmo tempo que observamos esses exemplos de conduta cristã, de conduta ética, de conduta humana, fraterna e solidária, nós também entendemos, ou também vemos, condutas que estão totalmente na contramão. De pessoas que parecem que estão mais violentas, que infestam a mídia com críticas e com situações lamentáveis. Então, ao mesmo tempo que de um lado se levantam aqueles que se unem no sentido de enfrentar com respeito e força os desafios impostos à humanidade, estamos vendo também, infelizmente, aqueles que se colocam em posição antagônica, trazendo o seu azedume, a sua incompreensão, a sua falta de senso. Cada um será julgado por si mesmo, pelos atos que comete, a cada um segundo as suas obras,
A boca fala do que está cheio o coração. E cada um há de olhar o mundo com os olhos que tem, com as qualidades que possui ou com a falta delas. Então, cuidado, né? Um recadinho para os que infestam a rede com posições extremas, preconceituosas, discriminatórias e desrespeitosas, que acabam por assinar a própria sentença. Na medida em que julgarmos, seremos julgados. Portanto, é um momento, cada vez mais, de nos unir e de começar a crescer em moral, assim como humanidade crescemos em inteligência. Que essa história, metáfora, né, da borboleta possa nos levar a entender que estamos dentro de um casulo que nós mesmos construímos. Esse casulo não é imposto de fora para dentro. A lagarta não é revestida com uma cápsula tecnológica, com uma camisa de força. É a própria lagarta que produz o seu casulo, com o seu material biológico e orgânico. Nessa metáfora, podemos dizer que é a própria humanidade que constrói os seus sistemas, os seus esquemas, e deles se torna refém. E de quando em quando precisa rompê-los. Então a humanidade criou um grande casulo, pandêmico, global, fruto e consequência dos seus próprios atos. Não é algo externo que veio colocado, é algo que se produziu na essência dessa humanidade, que em consequência dos seus atos produz o que produz, para o bem e para o mal. Não diríamos nem para o mal, já que ele não existe, mas responsabilidades que devemos assumir na condução dos próprios atos. Então esse casulo construído, arquitetado por nós e que hoje nos envolve a todos globalmente e que aí está para ser enfrentado, deve ser feito por todos nós com essa energia e esforço, com essa inteligência moral, para que ao enfrentar esse desafio saiamos disso mais fortalecidos, com asas mais vigorosas, mais sábios e mais amorosos. Mais inteligentes, mas também mais fraternos e solidários, porque todos estamos juntos neste enfrentamento. Então, quando se fala de orgulho, quando se fala desse defeito que muitos de nós temos, nós falamos dessa incompreensão de analisar com clareza a realidade que nos envolve. O orgulhoso jamais ou muito dificilmente vai entender que essas questões que se apresentam são consequência dos próprios atos. Foi ele mesmo, na sua condução, que acabou criando essas coisas que o envolvem. Emmanuel nos fala, e muitos outros filósofos, que cada um de nós vive no seu mundo, que é o mundo das ideias e das crenças, da cultura que produzimos. Cada ser humano tem o seu mundo íntimo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, cada ser humano cria e constrói o seu mundo íntimo, que é o seu mundo de crenças, de valores e de princípios na sua cultura. E como cada um de nós temos crenças e culturas às vezes diferentes, e temos uma construção individual que foi diferente para cada um de nós tem o seu mundo. E vive nele como neste casulo, e que de quando em quando precisa ser rompido para que a luz entre e para que a liberdade se estabeleça. Alguns estão presos dessas crenças. Orgulhosos que são, não querem abandoná-las. Acham que têm razão e se sustentam no mundo com uma razão própria, que na verdade não possuem, porque acaba sendo uma ilusão. E se apegam a elas. E por não serem humildes, não imaginam que possam aprender mais do que já sabem. Estão tão convictos dos seus pontos de vista que se estabelecem, orgulhosos que são, como tiranos de si mesmo, escravos de si mesmo, escravos do seu orgulho
dos seus valores muitas vezes invertidos, da sua prepotência, escravo das suas ilusões, e estudamos aqui reiteradamente desde muito tempo, escravos do seu ego, que normalmente é inflado, e que vimos no capítulo passado, esse personalismo, que é uma doença do ego, que acaba envolvendo o ser neste casulo de orgulho e ilusão. Romper isso é que seria o crescimento. Então, a própria palavra desenvolvimento é um desenvolvimento. Eu estou envolvido por algo e preciso me desenvolver deste algo para crescer. As pessoas não fazem isso, continuam envolvidas e avançam sem olhar para os lados, sem olhar para dentro, sem olhar para Deus, que é a essência de tudo que nos envolve. Então isso é orgulho. Para podermos vencer este mundo de ilusões, esse casulo por nós construídos e nos desenvolver para crescer, precisamos ter essa humildade em reconhecer que tudo que nos envolve é consequência dos próprios atos. E se eu produzir aquilo para me envolver, agora preciso ter força, coragem, determinação, inteligência e moral para me desenvolver e dar um passo adiante. É tão óbvio isso que nós podemos fazer outra comparação, que é a comparação da escada e os seus degraus. A escada representa esse crescimento, degrau a degrau, nível a nível, ano a ano, século a século, milênio a milênio. Eu jamais conseguirei passar para os degraus de cima se não abandonar os degraus de baixo. Só conseguirei avançar para o terceiro degrau se tirar os pés, primeiro um e depois outro, do segundo degrau. Então é como no desenvolvimento. Abandono muitas situações que precisam ser deixadas para trás para que eu possa avançar para níveis e patamares superiores. É assim que a criança abandona a infância para assumir a adolescência, é assim que o adolescente avança para a maturidade e é assim que o homem maduro envelhece para depois morrer e renascer, pois que a vida jamais cessa. Estar preso às questões passadas é não avançar. Muitos são adultos e não abandonaram a infância. Devemos permanecer com a criança espontânea e pura sempre presente, mas precisamos abandonar a infantilidade. E muitos ainda estão nos 25 anos, nos 20, não querendo abandonar a jovialidade física e se espantando com cabelos brancos e rugas que precisam aparecer. Porque para vivermos a eternidade que nos aguarda, precisamos abandonar o corpo que nos prende. O último casulo a ser rompido, o casulo da matéria, quando o corpo se rompe para libertar o espírito. Mas para que possamos morrer em tranquilidade e sermos livres enquanto espírito, precisamos viver em plenitude, em essência, sem ilusões e sem fugas. Por isso que esse estudo é tão importante para nós. Por isso que essas considerações precisam estar presentes nas nossas análises para que a gente não fuja da realidade e que nós nunca, em momento algum, transfiramos as nossas responsabilidades de protagonismo de vida para ombros alheio, imaginando que a culpa ou a responsabilidade possa ser de alguém. Então, enquanto cidadão, precisamos entender que todos, sem exceção, temos uma responsabilidade nessa pandemia. Transferi-la para órgãos públicos ou de saúde ou para qualquer outro órgão seria uma inconsequência e uma irresponsabilidade. A responsabilidade é de cada um. Se cada um cumprir com ela, não haveremos de ter nenhuma dificuldade. Ainda hoje no planeta, em qualquer instância,
Se alguém há que precisar de lutar pelos seus direitos, é porque em algum lugar alguém não cumpriu com o seu dever. Então cumpramos com os nossos deveres cristãos de seres humanos, percebendo a responsabilidade que nos compete. Ao invés de muitas vezes inundar com inconsequência e irresponsabilidade as redes com o nosso azedume, a nossa inconsequência, a nossa falta de tato, a nossa falta de respeito. Precisamos, acima de tudo, dar um passo adiante. E se nos dizemos seres humanos, precisamos, no mínimo, exercer esta humanidade, que tem pré-requisitos, princípios e valores que são sustentados por uma humanidade que se diz civilizada. E eu pergunto, será? Então que façamos esse exame de consciência para perceber como temos atuado na vida que nos é oferecida. Se temos somado ou diminuído. Se temos com os nossos atos, pensamentos, falas, palavras e ações, se temos sido promotores da harmonia, da paz, da saúde, da alegria e do amor, ou se, pelo contrário, temos sido aqueles que desagregam e que fazem com que as coisas fiquem mais difíceis. Diríamos que muito ajuda quem não atrapalha, mas seria extremamente pobre um ser humano dizer que se contenta pelo fato de não atrapalhar. Há que se fazer mais, para que não nos arrependamos depois. A morte, graças a Deus, nos ronda os passos e nos lembra das responsabilidades que nos tocam, enquanto ainda há tempo, porque chegará o dia em que venceremos a barreira da matéria, romperemos o casulo orgânico do corpo e estaremos confrontados com o espelho da alma, o tribunal da consciência. Não haverá mais tempo de retorno. Não haverá um novo dia que começa, pelo menos para este ego que abandona a esfera física. E você estará frente a frente com a tua essência, o teu espírito, que terá questionamentos e perguntas óbvias, como aquela a mais, talvez, dramática de todas. Que fizestes, amigo? É a pergunta que nos aguarda. Que fizestes, amigo? Então que nos perguntemos o que temos feito. É fácil, se formos humildes e não tivermos a miopia do orgulho, de fazer as perguntas certas para obter as respostas corretas. Porque a vida nos favorece com os papéis que assumimos neste jogo de sombras. Então, mesmo que ainda não tenhamos muito acesso à nossa essência para entender quem somos de fato, longe dos papéis da matéria e das ilusões do ego, possamos ao menos entender como temos sido enquanto atores ou atrizes. Se temos ao menos desempenhado bem os papéis que nos tocam. E aí cada um se avalie na execução dos papéis. Ou de pai ou de mãe, por exemplo. Você pode se perguntar, tenho sido uma boa mãe? E aí existem parâmetros, gabaritos, respostas prontas para você responder essa pergunta. Avalie e se coloque no lugar dos filhos para entender se tem sido de fato uma boa mãe. Você pode fazer várias análises, inclusive a temporal, tempo de dedicação, qualidade de tempo de dedicação. Você pode se perguntar se você conhece o teu filho ou a tua filha em profundidade, porque cabe aos pais e à mãe conhecê-los. Então, perguntas simples que requerem respostas
sinceras. Tenho sido um bom pai? Na dúvida, pergunte aos filhos. Quem sabe eles têm algumas sugestões para dar aos pais. Tenho sido uma boa esposa? Um bom marido? Um bom companheiro? Pergunte ao outro, ao cônjuge. Quem sabe ele não tem algumas sugestões. Então nós temos tantas oportunidades para definir o que estamos fazendo. Tenho sido um bom cidadão? Tenho somado, como dizíamos há pouco? O que tenho feito pelo próximo? Tenho agido com egoísmo e orgulho? São perguntas simples, mas que exigem respostas sinceras. O quanto antes. Porque a vida não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. E não é um jogo de sombras, embora estejamos encarnados na matéria. A vida é uma oportunidade bendita, concedida ao espírito para evoluir. Ponto final. A vida é algo que você terá que prestar contas. Não para Deus num juízo final, infelizmente. Quiçá fosse, sempre brincamos nós, que tivéssemos ao desencarnar alguém num tribunal para prestar contas. Ou quem sabe Jesus ou a própria Maria. Não serão eles porque eles não nos julgam. A lei é clara, não julgueis para não seres julgados. Seremos evidentemente confrontados no tribunal da consciência. Temos um plano de Deus para a nossa vida, um projeto reencarnatório, e ao abandonarmos a esfera física nos nossos 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, prestaremos conta dos 90 anos. Para quem? Para nós mesmos. Aquilo que estava programado e aquilo que foi realizado. Temos uma história para escrever. Uma história chamada vida, que tem um título: João, Maria, Alfredo, Eurípides Barçanufo. Tem ali um título essa obra, com vários volumes, com vários capítulos, com muitas histórias, que começa com Era uma vez. Pode ser com o seu nascimento, com o pré-natal de sua mãe, ou com o encontro de seus pais. Então nós temos essa oportunidade de escrever uma história, que começa lá no Era uma vez, que está envolvido com o nosso capítulo inicial e que vai até o capítulo final. Seria bastante inconveniente se nós chegássemos no final da vida e ao desencarnarmos ou partirmos para o outro lado da existência, a nossa pátria espiritual, nós olharmos essa história, esse livro escrito e observarmos que teve muitas páginas vazias, muitas páginas em branco, aonde nós de fato não agimos, não atuamos, onde nós deixamos de fazer por um motivo ou outro, por medo, por insegurança, às vezes até por egoísmo ou orgulho. Ou em outras situações, algumas páginas mal escritas, onde nós vamos ter exemplos que não gostaríamos de ter dado, ou ações que porventura não quiséssemos ter protagonizado. Então, avaliemos com bastante carinho e clareza como está sendo escrita a nossa história. De que forma temos usado as falas, os parágrafos, a história por nós escrita. Não é assim? Então, ao estarmos nos confrontando no além com nós mesmos, não estaremos sendo julgados ou confrontados por uma outra personalidade, por um Deus ou quem quer que seja. A análise é feita consciencialmente, através da nossa consciência, que é a nossa verdadeira essência. Quem de fato somos e de que forma nos movimentamos no mundo,
aproveitando essa oportunidade chamada vida, aproveitando essa oportunidade de crescimento e evolução. Esse é o propósito. Por isso que nós, encerrando então o capítulo 4, nós colocamos sobre esse conscientizar, que é muito diferente de informar ou de conhecer. Retomando o final do capítulo, para a gente encerrar, então a gente entende, como dizíamos na semana passada, que a Terra está inundada com informações sobre a existência de Deus. Agora precisamos sentir e compreender esse Deus. Nas esferas abençoadas do além, igualmente cuidemos para não empanturrar o cérebro e esquecer de digerir com o coração. Então nós falávamos exatamente isso, Nós estamos empanturrados de informação, mas agora precisamos digeri-las com o coração. Porque sem essa digestão do sentimento, a gente não conscientiza, a gente não se aprimora, a gente não enxerga a realidade com olhos de ver, sem as lentes míopes do orgulho. Porque o orgulho faz com que a gente viva ilusões sobre nós mesmos, infelizmente. Conhecer não basta, é necessário transformar-se para melhor. Conhecer é ter opções, mas só a conscientização oferece respostas. Lembra agora mesmo, falávamos, para você pegar as respostas conscientes de como você tem se movimentado no mundo, enquanto papel que você executa. O que você tem feito de fato para melhor? Conhecer auxilia, conscientizar é caminho para ser feliz. A dicotomia íntima entre conhecimento espiritual e realidade pode provocar severas lutas no aprimoramento pessoal. A esse respeito, chamamos para uma reflexão sobre a urgência de investigarmos cuidadosamente os estudos doutrinários, adequando-os sempre ao mundo dos sentidos individuais, instaurando o construtivismo moral, usando a flexibilização dos conteúdos, aprendendo a problematizar ao invés de colecionar respostas prontas, acostumando-se mais a reciclar que repetir padrões, desafiando o mundo das descobertas. Então aqui nós falávamos no final da semana passada, muitos de nós temos apenas repetido padrões. Então ao escrever a sua história, verifica se não tem muitas páginas iguais, Fica monótono. Já pensou? Você vai ler a sua história. Comer, trabalhar, dormir. Comer, trabalhar, dormir. Nós precisamos comer, precisamos trabalhar, precisamos dormir. Mas se você entrar numa rotina asfixiante e escravizante, sem dar sentido íntimo, consciencioso daquilo que você executa, por que executa, para que executa, vira uma repetição enfadonha. Você vai ter um livro de 70 anos escrito, que se você espremer não vai dar 2 anos de experiências novas. Parece aquele profissional que entra na empresa, o primeiro ano se dedica e aprende. Aí está 15 anos na empresa e fala, eu tenho uma experiência de 15 anos. Tem não, meu amigo. Você tem experiência de 1 ano, repetido 14 vezes depois. Então cuidado. Cuidado, porque tempo não quer dizer qualidade. Tempo às vezes é desperdício. Então precisamos avaliar o que estamos fazendo, conscientemente, para termos esse construtivismo moral. Senão você conhece, mas não transforma, não melhora. Você faz mecanicamente, como quem cumpre uma agenda. Por quê? Porque tem que cumprir. Amanhã eu tenho que trabalhar. Não. Você precisa, mas você vai construir algo enquanto trabalha. No mínimo, você pode construir relacionamentos enquanto executa tarefas. No mínimo. Então, construa relacionamentos de profundidade. E olhe para o outro como oportunidade de crescimento. E não como alguém que o incomoda ou que te atrapalha.
certo? Esse construtivismo moral se viabilizará pela instauração de grupos pequenos que aprendem a se amar e respeitar, nos quais se possa falar das singularidades, dos sentimentos, da formação pessoal de vida, suas lutas, seus conflitos, buscando todos juntos, pelas vias da solidariedade e da fraternidade, os caminhos morais nobres, fazendo descobertas sobre os valores humanos, aliviando as dores íntimas, encontrando respostas para as angústias humanas. Olha que bonito. E esses grupos existem desde sempre. São as famílias. A família, diz Emmanuel, a célula da sociedade, é instituto de tratamento, onde nós podemos aproveitar esse construtivismo moral. Mas o que a gente faz em família? Não preciso nem dizer para não estender muito. Perdemos, às vezes, preciosas oportunidades em discussões inúteis, numa convivência superficial, muitas vezes movidas por interesse, egoísmo, ilusão e orgulho, onde não se abre as janelas da alma para a convivência profunda e para o aprendizado espiritual. Desperdiçamos muitas vezes essa oportunidade em família. E aqui ele está dizendo para fazer o que estamos fazendo, né? Se hoje nos reunimos aqui num pequeno grupo de estudo, é isso que estamos fazendo. Nos amparando uns aos outros em profundidade para construirmos esse construtivismo moral. Para isso é imperativa a renovação pedagógica dos métodos, que exigirão muita humildade e acendrada disposição de aprender, principalmente da parte de quem guarda maior lastro na experiência da espiritualização. Então a gente precisa renovar essa pedagogia, para ser uma pedagogia do espírito. Entender que precisamos abrir essas janelas para o entendimento e para o convívio de experiências que nos auxiliem a essa melhora. Em suma, constata-se claramente que a informação espírita é luz que se acende. Contudo, manter-se na luz é uma questão de consciência e sentimento renovado. Informados já estamos. Falta-nos agora sentir o que já sabemos, porque sem sentir jamais adquiriremos a base evolutiva da conscientização, que é a compreensão, conforme assinala os bons espíritos na referência de apoio. Então é importantíssimo, né, que a gente possa entender essa doutrina ou essa luz espiritual de uma forma que ela avance para o nosso interior. É o que, resumidamente, nos recomendava o Mestre. Brilhe a sua luz. Que assim seja.